os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, sem dúvida alguma, somos o povo que luta ou que está lutando contra tantas mortes. Por isso a minha oração, no sentido de Deus proteger você de todo tipo de morte. Porque quando observamos a situação com a qual estamos lidando, ou as situações com as quais nós estamos convivendo, em nosso contexto, nós vamos concluir que nós estamos lidando com todo tipo de morte à nossa volta. A morte nas chacinas, por exemplo. Quantas pessoas são mortas em chacinas no Brasil, em nosso estado? Na disputa por terras indígenas, os índios estão sendo excluídos, afastados de suas terras, do lugar onde nasceram, das terras onde nasceram. As mortes dos negros que são odiados em todo o mundo, a morte ou as mortes de crianças inocentes, mortes das mulheres que são vítimas do machismo, dos ataques violentos contra os homossexuais. Nós estamos interagindo o tempo inteiro com as mortes das queimadas florestais, e diga-se de passagem, queimadas criminosas. Nós estamos lidando com a morte do desmatamento da nossa amada floresta, querida floresta, rica floresta amazônica, da fome, das doenças, da exclusão. Temos convivido, interagido com todos esses tipos de morte, mas também temos experimentado, temos vivido com as tragédias que acontecem dentro do nosso coração, no nosso ser. São as nossas mortes particulares, trazendo dor, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo desânimo ao nosso coração. Interagimos e convivemos com essas mortes subjetivas que nos paralisam, que nos limitam o tempo todo, que nos colocam medo exagerado de tudo que fazemos e vivemos. Essas tragédias que acontecem dentro de nós assassinam, impedem o nosso potencial para a relação com a vida, através de sonhos que morrem dentro de nós, de projetos que sonhamos e que morrem dentro de nós, e nós acabamos nos excluindo de nós mesmos, de projetarmos, se o Senhor permitir, os nossos sonhos para o futuro. Convivemos com esses tipos de mortes
dentro de nós, dentro do nosso coração. E aí o que Isaías profetizou, o que Isaías disse, era que o nascimento de Jesus, e de fato isso aconteceu, acabaria com todas essas mortes. Ou seja, quando Jesus nasceu, ele abriu a oportunidade para que todas essas mortes morressem. É em Jesus então que nós encontramos a vida, onde a morte é interrompida pelo poder dele, como o profeta disse, para que a vida nasça, para que a vida surja, para que a vida ganhe lugar à nossa volta, nas nossas relações, nas nossas amizades, nos nossos compromissos, na nossa família, mas também para dar por fim a essas mortes que acontecem no nosso coração, dentro de nós, nas nossas próprias tragédias, quando nós nos vemos limitados diante do Senhor e diante da oportunidade que temos para viver. Isaías anunciou a morte dessas mortes, e isso porque Deus sempre cumpre o que promete. Então, a profecia de Isaías, na verdade, é a própria fala de Deus em ação, levando à humanidade, levando aos homens a oportunidade de conhecerem a graça de Deus. Pois quando Isaías vai dizer que o menino iria nascer, como nasceu, e nós hoje no Natal celebramos a presença dele entre nós, Isaías afirmou que era a graça de Deus à disposição da humanidade, à disposição de todos os homens. A chegada de Jesus traz com ele, o nascimento de Jesus traz com ele a certeza da presença, da graça de Deus no meio da humanidade, entre os homens, a graça de Deus fluindo à nossa volta e gerando vida para que as pessoas pudessem viver em paz, para que as pessoas possam viver em paz, para que as pessoas entendam de fato o que significa a vida que só Deus pode oferecer. Mas Isaías deixa claro também que essa é uma obra que nós não merecemos, porque se Jesus nasce, vem em amor perfeito, em graça perfeita, e se apresenta como a solução para as mortes que nos rondam, para as mortes que existem dentro de nós. E isso significa que nós não merecemos, mas que Deus, num santo amor, um zelo profundo, como Isaías disse, Deus está à nossa disposição para cuidar de nós, mas principalmente para cuidar do nosso coração, permitindo que o nosso coração tenha vida, para que a gente consiga viver, demonstrando que a partir de nós a vida flui por conta da presença de Cristo, de Jesus em nosso coração. Então as pessoas à nossa volta, elas conseguem perceber que de nós flui a vida de Jesus Cristo, que alcança essas pessoas, dando a elas também a certeza de que elas podem e devem estar vivas na presença de Deus, por conta desse caminho que Jesus Cristo fez, sem que nós tivéssemos merecimento algum, sem que para isso, tudo isso acontecesse, sem que nós tivéssemos algum tipo de merecimento. Na verdade, a proposta do nascimento de Jesus, nas promessas do Senhor, em cumprimento a essas promessas, é que o nosso coração estaria propenso, estaria aberto para receber a graça de Deus, e com a presença da graça de Deus em nossos corações, nos libertar da impiedade, das maldades, das malícias, das intolerâncias, das injustiças que o nosso coração é capaz de cometer quando a graça de Deus está ausente em nossos corações, quando ela não faz parte da nossa vida e gera vida em abundância na direção daquelas pessoas que podemos alcançar com a presença da graça de Deus em nossos corações. E isso tudo porque quando a graça de Deus, ela reina em nossos corações, o papel da graça de Deus é aproximar o nosso coração ao coração de Deus. É dessa forma que
exercendo uma palavra poderosa. Em João capítulo 4, Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Isso é resultado da presença da graça de Deus no coração do homem, que faz com que o coração do homem se aproxime do coração de Deus e usufrua da vida de Deus sem limites, sem barreiras. A vida de Deus permanece à disposição daquele coração que está próximo ao coração de Deus por causa da graça de Deus presente nesse coração. E logicamente, a graça de Deus faz com que o nosso coração se sinta tão atraído para estar próximo a Deus, ao coração de Deus, que nós não resistimos de forma alguma ao amor incondicional de Deus e nos entregamos nas mãos do Senhor, para, como eu disse, usufruir desse amor, e não apenas usufruir desse amor, mas compartilhar o amor de Deus que estamos recebendo pela graça com todas as pessoas, inclusive com aquelas pessoas que querem o nosso mal, nos perseguem e tentam então destruir a nossa vida ou impedir que a nossa vida flua livre, como Deus espera que seja, como Ele quer que seja. Então o nosso coração se aproxima do coração de Deus, sem resistirmos, sem oferecermos resistência, porque acreditamos, cremos que o nosso coração encontrou o melhor lugar para estar, e o nosso coração se torna aberto para a vida, para receber todas as pessoas, estejam elas tomadas das suas necessidades ou não. E nessa proximidade, nessa intimidade que temos com Deus, nós aprendemos com o Senhor que o Senhor é o Deus da misericórdia, que perdoa os nossos erros, perdoa as nossas maldades e nos ajuda a viver uma vida inocente, pura, uma vida sem malícias, que tem o objetivo de limitar, impedir que a vida das pessoas aconteça. Não, nós somos, portanto, pela graça de Deus, o caminho que vai servir de exemplo para que as pessoas amem a Deus e amem viver também, para que os corações dessas pessoas estejam cheios de amor, da graça de Deus também, da capacidade de amar e perdoar as pessoas, sendo um coração compassivo. Portanto, o nosso coração se torna como o coração de Deus, a semelhança do coração de Deus, um coração capaz de amar, de perdoar, de ser bondoso, de se deixar conduzir por Deus. Então, para mim, com a presença da graça de Deus no coração, todo dia é dia de comemoração, de celebração a respeito sobre o nascimento de Jesus Cristo. Porque quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos a missão de viver na presença do Senhor, com esse coração capaz de amar, com esse coração que perdoa, com esse coração bondoso, o coração que é conduzido por Deus. Então, no Natal de Jesus Cristo, nós celebramos essa transformação, essa mudança de atitude. No Natal, nós celebramos o fato de nós estarmos indo numa direção, e o amor de Deus, a presença de Deus, faz com que a gente pegue o retorno, que a gente volte, que a gente deixe de ir na direção confusa, ou naquela direção confusa, sem sentido, perdidos, para pegarmos o primeiro retorno, recomendado, conduzidos por Deus, e assim enchermos o nosso coração de amor, de perdão, de bondade, e nos relacionarmos com as pessoas no Natal, com a disposição de revelar o amor de Deus através desse coração transformado, salvo, esse coração mudado, que deve ser um coração apresentado diante de todas as pessoas. Jesus nasceu para nos levar a Deus. Se Jesus não tivesse nascido como o profeta profetizou, se ele não tivesse surgido na história humana, seria impossível nós chegarmos a Deus, porque o caminho estava obstruído.
não tinha como passar, nós jamais passaríamos pelo caminho, porque o caminho estava obstruído, impedindo que nós chegássemos a Deus. Mas o nascimento de Jesus veio tirando todos os obstáculos do caminho, em poder, em glória e autoridade, para que nós pudéssemos nos aproximarmos de Deus e mantermos um relacionamento saudável com Deus. O que eu estou querendo dizer é que com o nascimento de Jesus, na nossa fraqueza, nós encontramos força, a força que vem de Deus, a capacitação que vem de Deus para trilharmos esse caminho na direção do Senhor, encontrarmos o Senhor e usufruirmos da sua vida abundante e distribuirmos, compartilharmos, levarmos essa vida abundante a outras pessoas também, para que elas, repito, tenham a mesma oportunidade. Então Deus, Ele nos abençoa com a sua presença, e da nossa fraqueza faz força. E em nossos medos, nós recebemos a coragem, a força e a coragem que nós precisamos para resistirmos a todo tipo de morte que nos ronda o tempo inteiro. Deus nos dá força e coragem para reafirmarmos na prática o nascimento de Jesus todos os dias, ou aquilo que o nascimento de Jesus propõe. Portanto, o Natal nos lembra que Jesus Cristo está entre nós, que Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, mas está entre nós. E se Jesus está entre nós, o Natal está aí, a vida nova está aí, a transformação está aí, o perdão está aí, o amor de Deus está aí. Ele permanece entre nós com a sua vida de amor, de glória e poder, nos fortalecendo para que continuemos a nossa caminhada temendo a Deus, adorando o nome dEle. Dessa forma, nós temos a missão, o alvo, como você queira entender, de não esvaziarmos o sentido do Natal. Temos que vigiar o nosso coração o tempo inteiro, para que o verdadeiro sentido do Natal, ele prevaleça. E Natal só é Natal, se Jesus é colocado por nossos corações no lugar central. Natal só é Natal se Jesus não sair de cena. Natal só é Natal se Jesus estiver presente, abençoando as nossas vidas, nos conduzindo, nos dando sustento, nos suportando e nos dando capacidade para que transmitamos com os nossos pensamentos e atitudes o verdadeiro sentido do Natal. Agora, é bem verdade que todos esses tipos de morte que eu já citei, poderosas como são, têm o objetivo de tirar Jesus de cena, para que a nossa história, para que a nossa vida permaneça vazia da presença de Jesus e, consequentemente, continue vivendo, experimentando esses estados de mortes que nos cercam diariamente. O capitalismo, por exemplo, tenta tirar Jesus de cena. A ganância egoísta dos homens tenta tirar Jesus de cena. A soberba dos homens tenta tirar Jesus de cena. Eles querem roubar o lugar que sempre foi e sempre será exclusivo de Jesus, na nossa vida, na nossa história, em nossas vivências diárias. E se esse lugar no seu coração, no meu coração, pertence exclusivamente a Jesus, nós não podemos de forma alguma nos misturarmos com aquelas pessoas que incentivam comportamentos indignos e que só trazem morte, só trazem destruição. Preste atenção nessa pequena história que eu vou contar para você. Logicamente não é uma história verídica, mas preste atenção. Esse pequeno conto
ele em seu conteúdo diz que um dia à noite pediu uma audiência com Deus. E a audiência com Deus, ela foi permitida. Então à noite veio conversar com Deus. E ela tinha uma queixa a fazer a Deus. E ela fez a sua queixa. Ela disse para o Senhor o seguinte: eu não estou entendendo porque o sol me persegue tanto. Eu nunca fiz nada contra o sol para que ele me persiga tanto. Todas as vezes no lugar que eu estou, sossegada, cumprindo o meu papel na existência de ser noite, o sol chega, se aproxima e eu tenho que partir. Eu tenho de sair. Eu sou obrigada a me ausentar. E Deus então disse para a noite o seguinte: não há problemas algum. Eu irei chamar o sol aqui, e o sol terá de me explicar o porquê disso está acontecendo. E aí Deus chamou o sol para conversar. E perguntou ao sol. Eu estive aqui numa audiência com a noite, com a senhora noite, e ela me disse, fazendo uma queixa, que você a persegue todas as vezes. E ela está queixosa, lamentando, porque todas as vezes quando você chega, ela tem de ir embora. E aí o sol disse para Deus o seguinte: mas eu sequer conheço essa senhora. Eu nunca fui apresentado a essa senhora chamada noite. Como eu poderia estar perseguindo, afligindo uma pessoa que eu nem conheço, que eu nunca vi? Portanto, essa queixa ela é infundada, porque eu nunca tive a intenção de perseguir essa senhora chamada noite. Eu também estou só cumprindo o meu papel. Essa história mostra para nós que as trevas, elas não combinam com a luz. Essa história ensina para a gente que onde a luz chega, a escuridão, as trevas precisam ceder. Por isso que Isaías, o profeta Isaías, aqui no capítulo 9, Isaías afirma que quando Jesus nascesse, não haveriam mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. O texto diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, porque Jesus, como a luz eterna de Deus, veio e as trevas precisam ceder. E se nós somos a luz do mundo, como Jesus afirmou, a nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes não podem de forma alguma motivar, incentivar a escuridão e as trevas. Nós não podemos viver em harmonia com gente que incentiva comportamentos indignos. Nós não podemos estar em harmonia com as chacinas. Nós não podemos concordar com a disputa sangrenta pelas terras indígenas. Nós não podemos concordar de forma alguma com a morte dos negros, sejam em nosso país e fora do nosso país. Essas mortes violentas, abusivas, intolerantes, que são uma realidade na vida dos negros. Nós não podemos concordar de forma alguma com a morte de crianças inocentes, de mulheres vítimas do machismo, dos ataques violentos contra os homossexuais, das queimadas florestais criminosas, do desmatamento da floresta amazônica, da fome, das doenças, da exclusão, porque nós, como Igreja de Jesus, somos a luz e nós não combinamos com as trevas, como Jesus nunca combinou. Nós não podemos de forma alguma conviver harmoniosamente
com as tragédias do nosso coração. Precisamos pedir a Deus que a luz de Cristo brilhe em nossos corações, expulsando, excluindo, se porventura existem, as trevas dentro do nosso coração, porque a nossa vida é a vida de luz, a vida de luz do Salvador Jesus Cristo, que é a luz do mundo e sempre será. É por isso que no Natal nós temos de ter a disposição para que a vida de Jesus, a presença da vida de Jesus entre nós, traga paz, paz ao nosso coração, e nos ajude a cumprir a nossa missão de agrupar as nossas atitudes benditas em todos os momentos, e não somente no Natal, mas nós precisamos agrupar as nossas atitudes benditas por causa da graça de Deus, e unir as nossas atitudes benditas ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Porque Natal sem a vida de Jesus, sem a morte de Jesus, e principalmente sem a ressurreição de Jesus, não é Natal. Precisamos pegar esse bloco histórico da vida de Jesus e fazer com que ele seja parte da nossa história, da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso comportamento como a igreja de nosso Senhor e Salvador, Salvador Jesus Cristo. Eu oro para que a sua vida receba de verdade a vida de Jesus, a luz do mundo que Ele é, a luz de Deus entre nós, e recebendo no seu coração a Jesus Cristo, que você creia nele, e que você seja esse representante do Senhor Jesus em todos os lugares, que se posiciona contra todo tipo de morte, e resiste a esses tipos de morte, porque você é luz, e as trevas não andam de acordo com a luz, não dá para ser assim. Mas como luzes no mundo, nós podemos viver o Natal para dizer que Jesus circula entre nós e através de nós compartilha a sua vida com todos aqueles que creem em seu nome poderoso. Que seja assim na sua vida, é a oração que eu faço, que para tanto o Senhor nos abençoe, amém. Deus abençoe a sua vida.